continuando nossa sétima aula sobre manipulação de números. Eu tenho aqui já 3 códigos do meu Dev C++ que eu preparei para essa aula, estão disponíveis para download lá no site, justamente nessa aula. E é o aula 7, código 01, 02 e 03. Vou abrir os 3 aqui. Aqui primeiro o 1, ele tem códigos básicos de operação, né, matemática. Eu tenho aqui multiplicação, divisão, soma, e é justamente aquele exemplo que eu utilizei da conversão de temperaturas de Fahrenheit para Celsius e vice-versa, que eu expliquei lá no slide. Bom, primeiramente eu crio aqui uma variável float, eu chamei ela de C. E nessa variável eu perguntei, digite aqui, perguntei não, eu pedi para o usuário digitar o valor que ele quer da temperatura em Celsius. Ele vai armazenar aqui, ó, um valor de ponto flutuante, ou seja, eu posso colocar uma casa decimal, por exemplo, temperatura 37,5. Eu posso colocar aqui, ele vai armazenar aqui na minha variável C. O que vai acontecer aqui? Ele vai pegar essa variável C e ela vai ser atribuída um valor nela que é ela própria multiplicado por 9. Ou seja, quando eu quero atribuir um valor a uma variável dela mesma, eu boto aqui, ó, a variável é igual a ela própria e a operação. No caso, primeiro eu vou multiplicar por 9, depois eu vou dividir por 5 e depois somar 32. E aí ele vai exibir aqui a temperatura em Fahrenheit, né? Com nenhuma aproximação, mas eu vou botar aqui aproximação de 2 casas decimais. E ele vai exibir a variável C, né, que agora transformada em Fahrenheit. Depois eu vou dar um pause aqui no programa para a gente poder ler o que foi que teve. E depois eu vou limpar a tela. Ao limpar a tela, eu vou fazer a operação inversa. E vou pedir para você digitar aqui, ó, em Fahrenheit. Na verdade, está aqui errado, eu vou corrigir. Fahrenheit. E ele vai armazenar aqui na variável f, que foi essa nova variável que eu criei aqui. F de Fahrenheit, que eu coloquei. E aí, aqui eu fiz a mesma abordagem daqui, no caso de operações matemáticas, só que utilizando agrupamento de parênteses e tudo numa linha só. Ou seja, aqui eu coloquei uma operação matemática por linha, né? E várias atribuições. Aqui não, eu coloquei uma atribuição só com várias operações matemáticas. E primeiro, né, eu coloco aqui, eu subtraio 32, depois multiplico por 5, depois divido por 9. Por quê? Porque ele está aqui delimitado por parênteses. Primeiro eu vou executar isso aqui, depois eu vou executar isso aqui e por fim isso aqui. E no final de tudo, ele vai exibir aqui minha temperatura em Celsius, né, de Fahrenheit para Celsius. Ele vai botar aqui também, vou botar 2 casas de precisão. Ele vai ter 2 valores após a vírgula, ou ponto, vírgula não, após o ponto, e a variável f aqui. Quando eu for compilar aqui, o que acontece? Vai compilar aqui direitinho, ele vai pedir para digitar a temperatura em Celsius. Temperatura agora, digamos, esteja aqui, né? Estou na terra que faz calor, então, digamos, esteja 33 graus. Isso aqui em Celsius, convertendo para Fahrenheit, fica exatamente 91,40 graus Fahrenheit. Não consegui colocar aquela bolinha de grau, né? Então coloquei F mesmo, né? Então 33 graus Celsius em Fahrenheit são 91,4 ou 40. Dou aqui mais um Enter, né? Qualquer tecla para continuar, apertei Enter. A temperatura agora em Fahrenheit. Digamos que eu esteja em um lugar que a temperatura está 95 em Fahrenheit. Quando eu transformar ela em Celsius, o que acontece? A temperatura em Celsius é 35 graus. Ou seja, é uma temperatura alta, demasiadamente alta, para a escala Fahrenheit, 95. E aí, pressionando mais um Enter aqui, ou qualquer número, vou apertar aqui qualquer tecla do teclado, ele volta aqui para a minha IDE. Nesse segundo exemplo, aula 7, código 02, eu tenho aqui basicamente operações matemáticas básicas, só que com alguns truques, alguns operadores que a linguagem C possui. E as linguagens C-like também, né, as linguagens que herdam da linguagem C possuem. Isso aqui é um grande diferencial nas linguagens, né, que agilizam muito a nossa vida na hora de fazer operações matemáticas. Bom, eu criei aqui 4 variáveis do tipo número inteiro, A, B, C e E, e criei uma de ponto flutuante, que é a D. E aqui no começo, o que é que eu faço? Eu defino que A é igual a 3.
logo após aqui abaixo, eu coloco que A vai ser ela mesma mais 3. Ou seja, eu estou incrementando 3 a ela, né? Tô fazendo ela mesma mais 3, vai ficar 6. E aqui eu estou colocando A mais igual 3. O que significa isso? Na linguagem C, eu posso encurtar isso aqui para isso aqui. Para isso aqui. Ou seja, quando eu botar assim, A é igual a A mais alguma coisa, eu posso dizer que A mais igual a alguma coisa é igual a isso aqui. Ou seja, quando eu quero atribuir um valor a ela, não atribuir não, no caso, eu quero acrescentar um valor a ela, eu posso utilizar esse operador aqui. Isso aqui encurta esse código. Aí, por exemplo, eu posso também utilizar menos. Se eu quero dizer que A é igual a A menos 3, aí eu posso botar A menos 3 igual, e aí eu coloco aqui o valor que eu quero decrementar da minha variável. Eu posso também utilizar com multiplicação, com divisão. Pode ser que hajam outras também operadores assim, mas para a gente, para o básico, isso aqui já é suficiente. Então, isso aqui é bastante utilizado na linguagem C. E aí, a cada uma dessas operações eu vou imprimir aqui, a gente vai ver como é que está sendo o resultado. Aqui no segundo bloco, eu tenho aqui B igual a 4. Beleza, B aqui recebeu o valor 4. E aqui eu tenho outro método ágil para poder eu incrementar números de 1 em 1. Né? No caso, eu botar aqui B++, significa B vai ficar mais 1. Ou seja, se é 4, ele vai ficar 5. E eu também tenho aqui, ó, B menos menos, ele vai decrementar, tá vendo aqui? Vai decrementar B, ou seja, ele vai em 1, né? Ele vai ficar 4 novamente, ou seja, eu tenho aqui 4, quando fizer isso aqui ele vai ficar 5 e aqui ele vai voltar para 4. Em C, também há outros operadores, como por exemplo, mais B, em vez de B mais, só que aí é outra abordagem que futuramente a gente vai ver. E também não só mais B, como menos B, é outra abordagem. E aqui eu vou mostrar como é que fica uma variável inteiro recebendo um valor de ponto flutuante. Por exemplo, o D aqui, né? Eu defini aqui que D ele é de ponto flutuante. E aqui ele recebeu 56,78. Já a variável C, ela é do tipo inteiro. E ela vai receber o valor que está aqui em D. E aí, como é que vai acontecer? Se ele é um número inteiro, o que vai acontecer? Bom, então eu coloquei aqui, né? E depois eu vou imprimir para vocês verem o que vai acontecer. E por último aqui, né? Pedir para ele digitar um número de ponto flutuante, ou seja, um número com vírgula, com ponto alguma coisa, né? Vírgula não, com ponto. E ele vai ler aqui, né? Ele vai ler uma variável, né? Em uma variável do tipo inteiro. Ou seja, era para estar recebendo aqui um valor do tipo inteiro, né, na variável E, porque eu declarei ela como um número inteiro, mas eu vou forçar ela a receber um valor de ponto flutuante. O que vai acontecer? E aí aqui, eu vou mostrar como ele é apresentado. Compilando aqui agora, a gente vai analisar aqui e comparar os resultados. Como eu expliquei aqui, né? Primeiro, aqui no 3 mais 3, depois mais igual a 3. Ele fica aqui, ó, 3, valor original. A igual a A mais 3, beleza. Ele vai somar 3 a ela. E aqui é a mesma coisa, ele vai somar 3 a ela usando um artifício da linguagem C, né? Então, fica aqui 3, 6 e 9. Beleza. Aqui também, como eu expliquei, né? 4, depois ele bota aqui mais, ele incrementa em 1. E aí fica aqui 5 e depois B menos menos. Ele vai decrementar em 1, ou seja, vai voltar a ser 4. Aí o que acontece aqui, ó, 4, 5 e 4. Beleza. E por fim aqui, eu tenho aqui 56,78 na variável D. E depois C, né, que é um número inteiro, vai receber esse valor de ponto flutuante. O que acontece? Ele ignora aqui a parte fracionária, a parte decimal. Ele fica apenas o 56. E, né, isso é importante a gente saber. E por fim aqui, né, digite um número de ponto flutuante, como está pedindo aqui. Eu vou botar aqui, ó, 90,12. E esse valor aqui, ele vai ser armazenado dentro da variável E. E aí, o que acontece? Ele ignora aqui, ó, toda a parte fracionária também e vai apenas para dentro da variável inteira o 90. E por fim, nosso terceiro código aqui, ó, aula 07 código 03, eu mostro o exemplo das funções da biblioteca Math, que eu botei aqui, ó. Você inclui ela no seu projeto, aqui nesse arquivo, e ele vai dar a possibilidade de você utilizar funções matemáticas nela. E aqui eu defini duas variáveis inteiras, A e B, e uma de ponto flutuante C.
No primeiro exemplo aqui, eu coloquei que A vai ser igual a 2, beleza. Depois eu vou pegar esse A aqui, ó, e elevar a 2, né? Elevar aqui ao quadrado. Aqui, como é o escopo dessa função? Eu coloco dois parâmetros nela. Um aqui, que é o A, que é o número que vai ser elevado, e aqui o índice da potência. E aí, como aqui A é igual a 2, vai ficar 2 elevado a 2, que é 4. Aqui eu tenho também a potência, né, só que elevada a 6. Só que nesse momento aqui, A já vai ser igual a 4. Ou seja, eu tenho aqui uma potência, né, de 4 elevado a 6. A gente vai ver quanto é que vai dar 4 elevado a 6. Bom, no segundo bloco aqui, eu tenho a raiz quadrada, SQRT. Né, que é a raiz quadrada. Quando ele é apenas quadrado, a gente pode utilizar essa função aqui, que ela é mais rápida. Mas e quando ela for uma função assim, uma raiz cúbica, por exemplo, raiz 3, ou raiz 4, ou raiz qualquer valor que eu queira, eu já faço diferente. Bom, coloquei aqui, né, que B igual a 81, aqui SQRTB, ou seja, raiz quadrada de 81 vai dar 9, e depois eu vou pegar, né, colocar outro valor em B, que B agora vai passar a ser 625. E esse 625 eu vou fazer uma raiz a quarta, porque eu sei que é a quarta. Na linguagem C, em alguns compiladores, ele é aceito você colocar assim, ó, 1/4. Quando você coloca 1/4, você está levando você está tirando a raiz a quarta. Se você colocar assim a 4, você está elevando a quarta. Então, esse aqui é característico para você tirar uma raiz. Só que nesse compilador aqui eu não consegui dessa forma. Então o que eu fiz? Eu coloquei 0,25. Por quê? Porque 1 sobre 4 dá 0,25. Então ele aceitou dessa forma. Então quando eu for elevar isso aqui a 0,25, é a mesma coisa que eu estou fazendo a raiz da quarta de 625. E aí ele vai mostrar aqui o valor. E nesse último dois blocos aqui, né, que na verdade é um bloco só, eu atribuí um valor, né, 3.4, que é um valor, né, de ponto flutuante. Vou imprimir ele aqui, normalmente, beleza. E aqui vou imprimir ele para ver, né, tirando aqui a casa decimal. Vamos ver qual é o comportamento da linguagem C quando o número é abaixo de 5 ou igual ou maior que 5. Vamos ver qual é o comportamento dele. Para imprimir sem ela, depois eu vou imprimir com a função sale e depois com a função floor, que é arredondar aqui para cima e arredondar para baixo. Tanto em um número aqui, ó, com a casa decimal menor do que 5, quanto maior ou igual a 5. E aqui, ó, esse C aqui, daqui, esse aqui também, esse outro C, o sale C aqui e o floor aqui. Vou compilar agora. Deixa eu só subir aqui. Bem, aqui, como eu falei, eu tenho aqui 2, né, que é a variável, o valor original dela, beleza. Depois eu tenho aqui 2 elevado a 2, 4. E depois 4 elevado a 6, 4.096. Basicamente isso que foi feito. Mais abaixo aqui eu tenho B igual a 81, beleza. Depois eu tenho a raiz quadrada de 81, né, que é 9. E depois eu boto aqui B igual a 625, beleza. A raiz a quarta desse valor aqui é 5. Por quê? Porque 5 elevado a 4 é igual a 625. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vai dar esse valor daqui. E por fim aqui, esse bloco aqui, a gente vai comparar aqui agora. 3.4, o valor original dele é esse. Sim, a função, quando eu boto lá sem nenhuma casa decimal, ele retorna para 3. Já o 5.7, ele aproxima para 6 automaticamente. Olha a diferença. Já aqui a função sale, ele aproxima para 4. Ele vai logo para o próximo. Independente. Se eu tiver lá 3,00001, ele aproxima para 4. Se eu tiver aqui 5.7, né, ele vai aproximar para 6, né? 5.7 ele vai aproximar para 6. Já a função floor, ele retorna para o primeiro número, no caso, para o número de mais baixo, ou seja, se é 3.4, retorna para 3. Se é 5.999, ele retorna para 5. E aí a gente já viu, né, as funções matemáticas e os operadores matemáticos também aqui nessa aula.